A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Bíblia aberta no Evangelho narrado por Mateus, capítulo 8, a partir do versículo de número 18, que nos diz: E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lado. E aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: As raposas têm seus covis, as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: Segue-me e deixe os mortos sepultar seus mortos. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma grande tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu uma grande bonança. E aqueles homens se maravilhavam, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Oremos. Senhor, em nome de Jesus Cristo, pedimos a inspiração do Espírito Santo para poder ministrar, Senhor, esta palavra aos ouvidos de todos aqueles que nos ouvem nesta hora. Pai, dá-nos a sabedoria necessária, a fim de que todos venham entender, Senhor, o objetivo do Teu Espírito Santo sobre as suas vidas, para que possam, entendendo, cumprir, Senhor, a Tua palavra e fazer a Tua bendita vontade, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Queridos irmãos, vocês que nos ouvem nesta hora, o Espírito Santo nesta noite, ele quer falar sobre as dificuldades de ser um discípulo de Jesus, sobre as situações que nós vamos encontrar no dia a dia, quando nós nos propomos a servir o Senhor Jesus com inteireza de coração. Porque na verdade, meus amados, existem muitas dificuldades. Na verdade, meus queridos, existem situações em que nós não saberemos como enfrentar estas situações. Existem sim dificuldades. Nós, nos dias de hoje, observamos e parece ser bacana, parece ser legal, vemos verdadeiros shows, não é? Vemos pregadores pregando para multidões e entendemos que aquele cara é o bambambam do evangelho, até porque ele é aclamado pelas pessoas, ele é adorado pelas pessoas, ele é uma pessoa que todos desejam seguir, que todos querem seguir, e nós entendemos que parece ser fácil pregar o evangelho. Nós entendemos que parece que não há obstáculos em pregar o evangelho. Nós começamos a entender e achar legal, achar muito bacana. Só que o Senhor Jesus, ele disse e deixou bem claro: porfiai por não ser mestres, porque sobre vós recairá o mais rigoroso juízo. Ou seja, não desejem ser mestres, não desejem ser pessoas que ensinam os demais, não desejem ser instrutores, não queiram isso. Sabe por quê? Porque vocês serão julgados de uma forma diferente, vocês serão avaliados de uma forma diferente, vocês serão pessoas que talvez tenham um critério mais difícil de cumprir. Ou seja, ser um mestre é ter uma responsabilidade maior sobre a sua vida. Ser um discípulo é ter uma responsabilidade maior sobre a sua vida. E nós encontramos aqui no texto descrito em Mateus, no capítulo de número 8, versículo de número 18,
que logo após ele ver aquela grande multidão que estava em torno dele, ele ordenou que atravessassem para o outro lado do lago. E neste momento, o versículo 19 nos diz: e aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: mestre, onde quer que fores, eu te seguirei. Veja bem, esse homem, ele afirmou categoricamente que aonde Jesus Cristo estivesse, ele estaria também. Onde Jesus Cristo fosse, ele iria também. Ele estava tão sedento, ele estava tão sequioso, ele estava tão desejoso e tão apaixonado naquele momento pelo Senhor e pelas palavras produzidas pela unção que emanava do Senhor, que ele afirmou categoricamente dizendo: onde tu fores, aonde quer que tu andares, por onde tu passares, eu estarei contigo, eu te seguirei. É verdade. Muitas vezes nós dizemos isso em nosso coração: não largaremos de Cristo, não nos afastaremos de Cristo, andaremos com Cristo, estaremos com Ele, viveremos atrás dEle, o seguiremos, estaremos juntos, não desistiremos, não pararemos, enquanto Ele nos deixar em pé, enquanto Ele permitir que nós estejamos com Ele. E foi exatamente isso que esse escriba falou. Porém Jesus respondeu a ele: olha, as raposas têm seus covis, as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem sequer onde reclinar a cabeça. Ou seja, você quer me seguir, mas você não pode me seguir pelas mordomias que você vai ter. Você não pode me seguir porque eu tenho algo para te dar. Você não pode me seguir pelo salário que você vai receber. Você não pode me seguir por motivos financeiros. Você não pode me seguir para ter um emprego onde você ganhe bem. Muitas vezes nós observamos nos nossos dias, e muita gente se pauta na Bíblia Sagrada dizendo que o obreiro é digno do seu salário, e o obreiro tem que ganhar muito dinheiro, tem que ganhar bem, tem que ganhar 10, 15, 20 mil reais por mês. E estas pessoas, elas seguem Jesus pelos recursos financeiros que provém do ministério que elas administram, que provém das ovelhas, que dão a sua lã, que dão o seu leite, para que estas pessoas que são discípulos do Senhor Jesus, possam estar seguindo o Senhor Jesus. Mas Jesus olhou para aquele escriba e falou assim: olha, se você quiser me seguir, saiba de uma coisa: até a raposa tem um covil, as aves que povoam os céus, ela tem seus ninhos, mas eu não tenho. Quem quiser me seguir, vai ter que seguir na dificuldade. Quem quiser me seguir, vai ter que seguir a sombra da minha fé, a sombra do meu poder, vai ter que ter confiança em Deus, vai ter que acreditar em Deus. Amados, não vamos viver uma hipocrisia, não vamos viver o falso evangelho, não vamos viver a mentira. Seguir a Jesus é saber e ter a certeza de que existirão situações oriundas do dia a dia que nós iremos passar sim necessidade, iremos passar por momentos difíceis sim, iremos passar por situações difíceis sim. Não pense você que seguir a Jesus é mamão com açúcar, é melzinho na chupeta. Não entenda dessa forma. Saiba que aquele que segue Jesus, ele tem que estar preparado para grandes batalhas. Aquele que segue Jesus, ele tem que estar preparado para grandes lutas. Aquele que segue Jesus, ele tem que estar preparado para grandes dificuldades. Na minha vida como evangelista, como pregador da palavra do Senhor, eu passei por tantos lugares, eu passei por tantas situações. Eu sacrifiquei a minha família, eu sacrifiquei aqueles que andavam comigo, porque eu tinha o desejo e tenho o desejo de fazer a obra de Deus. Mas foram momentos difíceis, foram momentos em que encontrei verdadeiras dificuldades, momentos em que vivi de auxílio deste ou auxílio daquele irmão. Eu fui recolhido e acolhido em determinados lugares. Teve uma situação em que eu dormi no sótão de uma igreja. Teve outra situação em que, não havendo o que comer,
eu estive pedindo alimentos para poder comer. Meus amados, existem sim momentos difíceis e Deus permite que momentos difíceis aconteçam na nossa vida para nos aperfeiçoar, para nos lapidar, para produzir em nós um caráter de fé, um caráter que faça com que a gente seja imagem e semelhança de Cristo. Se fosse fácil, o jovem rico diria: Senhor, vou vender tudo e vou seguir você. Mas ele disse: não, o meu dinheiro é muito, o que eu possuo é muito, os meus recursos são muitos, eu não posso te seguir. E ele, triste, baixou a cabeça e foi embora. Esse escriba disse que queria seguir Jesus, porém Jesus deixou bem claro: para me seguir não pode olhar para o dinheiro, para me seguir não pode olhar para a mordomia. Atenção, senhoras e senhores, estes pastores que moram em coberturas luxuosas, em verdadeiras mansões faraônicas, e que todos os membros da sua família possuem um automóvel, algo está errado, alguma coisa está fora do contexto bíblico, alguma coisa está diferente disso que Cristo Jesus falou, porque ele disse claramente: eu não tenho para onde ir. Ele era uma pessoa humilde, não tinha falta de nada, todas as coisas eram provisões divinas, assim como as provisões da parte de Deus virão também sobre a sua vida, mas não haverá prosperidade a não ser que esteja vivendo um evangelho enganoso, a não ser que esteja vivendo uma mentira, a não ser que esteja vivendo uma hipocrisia, a não ser que esteja vivendo um momento disfarçado, um momento em que você engana e se engana ao mesmo tempo. Desta forma, você vive um evangelho diferenciado, não o evangelho de Cristo, porque importa que todos aqueles que seguem a Jesus saibam que o Filho do Homem, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele não tem onde reclinar a cabeça, e ele orienta os seus discípulos dizendo: olha, as raposas têm covis, as aves dos céus têm seus ninhos, mas para me seguir não é fácil não. Para me seguir, você tem que saber que eu não tenho onde reclinar a cabeça. Isso está bem claro neste texto que acabamos de ler. O versículo de número 21 diz assim: e outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar o meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: segue-me e deixe os mortos sepultar os seus mortos. Quando você decide a seguir Jesus Cristo, você tem que elencar prioridades. A prioridade é seguir a Jesus, a prioridade é servir a Jesus, a prioridade é andar com Jesus, a prioridade é amar a Jesus, a prioridade é viver para Jesus, a prioridade é anunciar o evangelho de Jesus, a prioridade é ser feliz com Jesus, a prioridade é caminhar com Cristo Jesus. E aí existem tantas outras coisas que você pode elencar como prioridade. Por exemplo, a sua esposa, o seu filho, a sua filha, a sua família, o seu trabalho, o seu dinheiro, tantas coisas que você pode elencar e dizer: isso é mais importante. Mas meu irmão, meu amado, eu quero vos dizer uma coisa: você, ainda que tenha que sepultar o seu próprio pai, ou você segue a Jesus, ou você se aliena às coisas desse mundo. Você terá que fazer escolhas para seguir a Jesus Cristo. Para seguir o Senhor Jesus, você terá que escolher o caminho que você deve seguir. Para seguir o Senhor Jesus, você vai ter que tomar decisões, e muitas vezes essas decisões, elas são conflitantes com o seu interesse. Imagina, o Senhor Jesus olha para esse homem tem um pai, ele ama o seu pai. Quem de nós não amamos o nosso pai? Só se o pai foi muito cruel, muito malvado, mesmo assim nós o perdoamos e o amamos, e o abraçamos e o recebemos, a não ser que esse pai tenha sido verdadeiramente um homem cruel demais. Mas mesmo assim, nós que temos a essência de Cristo no nosso coração, procuramos salvá-lo através das palavras pregadas e anunciadas, para que o evangelho venha impregnar na sua vida e ele possa ser transformado. Então nós amamos os nossos pais, e nesse momento de dor, nesse momento de sofrimento, nesse momento em que acontecia o guardamento desse homem, ele seria sepultado em seguida, esse discípulo vem e diz assim: Senhor, deixa eu primeiro.
em primeiro lugar deixa eu sepultar o meu pai. E Jesus olha para ele e diz assim, não, sem chance para você sepultar o seu pai. Não, não pode ir sepultar o seu pai. Deixa que os mortos, aqueles que não me conhecem, aqueles que estão vivos fisicamente, mas estão mortos espiritualmente, cuidem dos mortos. Mortos que cuidem dos mortos. Compete a nós fazer a obra de Deus para aqueles que estão vivos. Então nós temos uma responsabilidade, nós temos um chamado, nós temos que seguir por um caminho, nós temos que andar por esse caminho, nós temos que viver nesse caminho, e para vivermos neste caminho, nós temos que fazer uma escolha: ou você vai lá viver com os mortos e enterrar os mortos, ou você anda comigo. Tome uma decisão. Então, servir a Jesus importa em tomar decisões. Servir a Jesus importa em negar as suas próprias vontades, seus próprios desejos, suas próprias concupiscências. Servir a Jesus importa em você ter um posicionamento claro e reto de que você está disposto a sofrer. Jesus Cristo, quando Ele comissiona os seus discípulos e Ele chama os seus apóstolos e Ele chama aqueles que são seus escolhidos, Ele diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Primeiramente Ele diz assim, venha a mim. Primeiramente Ele convida, Ele diz, olha, venha, coloque o seu pecado, coloque o seu sofrimento sobre as minhas costas, e eu levarei o seu pecado para aquela cruz, e te lavarei, te purificarei, e você ficará alvo, limpo, branco com a neve, você será transformado, purificado. Primeiro Ele faz o convite, venha a mim, e eu te limpo, eu te purifico. Depois Ele alerta claramente, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Seguir a Jesus é tomar a cruz. A palavra cruz nos lembra de coroa de espinhos. A palavra cruz nos lembra de chicote de 7 tentos, chamado azorrague, que tem nas pontas ossos secos de carneiro e pedaço de chumbo. O azorrague, ele arranca a pele e corta a pele, corta a carne. Seguir a Jesus e tomar a cruz significa ser pregado com Ele, significa ter as mãos perfuradas, significa ter os pés perfurados e a cabeça coroada com espinhos. Seguir a Jesus significa tomar a cruz. Seguir a Jesus significa morrer para o mundo. Seguir a Jesus significa abandonar tudo aquilo que o mundo oferece, tudo aquilo que o mundo tenta colocar nas suas mãos, tudo aquilo que o mundo quer que você coloque em primeiro lugar. Você tem que crucificar todas estas coisas para que você possa servir o Senhor, Criador dos céus e da terra, para que você possa seguir a Jesus. Ou seja, você não pode tomar uma decisão, deixa primeiro eu resolver o problema com a minha namorada. Você não pode tomar uma decisão, deixa primeiro eu resolver o problema do meu trabalho. Você não pode tomar uma decisão, deixa primeiro eu fazer isso e aquilo. Você tem que seguir a Jesus. Interessante é que nós temos muitos seguidores de Jesus que me ouvem agora, mas que não têm contato com Cristo, não fazem as suas orações. Muitos seguidores de Jesus que dizem seguir a Jesus, mas que não estudam as Sagradas Escrituras, não leem a Bíblia, não se aprofundam nos ensinamentos do Mestre. Muitos seguidores de Jesus que não colocam em prática tudo aquilo que Ele falou, mesmo sabendo que é pecado mentir, mentem. Mesmo sabendo que é pecado fazer coisas carnais, praticam, e as suas obras são obras infrutuosas da carne, mesmo sabendo que tudo isso é um mar de podridão. Eles fazem tais coisas e ainda se dizem discípulos de Jesus. Mas seguir a Jesus importa em abandonar todas estas coisas, importa em abandonar o pecado, importa em regrar a sua vida com uma conduta cristã, importa em você se colocar na presença de Deus e obedecer a palavra de Deus. Significa que você tem que mudar, tem que se transformar, tem que fazer escolhas, tem que optar por Cristo, tem que andar com o Senhor Jesus, tem que viver para Cristo. É isso que você precisa fazer. Glória a Deus. Por isso ser discípulo não é fácil. Eu não estou falando de ser pastor, eu não estou falando de ser apóstolo, eu não estou falando de ser missionário, eu não estou falando de ser qualquer título que as denominações, elas
colocam sobre a vida das pessoas. Eu estou falando de ser discípulo. Discípulo de Cristo é aquele que segue a Cristo e obedece os seus mandamentos. Discípulo de Cristo é aquele que pode ser chamado cristão. Discípulo de Cristo é aquele que faz parte da antiga seita dos nazarenos, como foram chamados no princípio. Discípulo de Cristo é aquele que tem um objetivo e sabe o que está escolhendo. Eu me lembro de Estevão, amados. Estevão, ele pregava o evangelho com ousadia. Ele foi o primeiro mártir da igreja primitiva. Ele foi o primeiro a ser assassinado pela obra de Deus. Ele tinha um objetivo. Ele sabia que ele ia pagar com a sua vida o fato de ele estar ali pregando, anunciando o evangelho. Ele sabia que ia lhe custar caro, que seria apedrejado. Ele sabia, eles levaram para o julgamento. Saulo de Tarso olhava e observava toda aquela situação, e ele, tendo sido julgado, ele foi condenado à morte por apedrejamento, e enquanto as pedras caíam sobre ele, ele podendo amaldiçoar, ele podendo questionar, ele podendo falar mal, ele podendo gritar, ele podendo ofender, ele poderia tentar se defender, e ele até Jesus poderia negar, mas não, ele olhou e disse assim: Pai, perdoa eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Hoje em dia, meus amados, entramos nas salas comerciais alugadas por aqueles que dizem possuir uma igreja, mas quem possui uma igreja é Jesus, porque a única igreja que eu conheço foi instituída na cruz do Calvário, quando Cristo Jesus, ele paga com o preço da sua vida, e ao terceiro dia ele ressuscita, e essa igreja, ela surge. Existem sim denominações. Eu vejo pessoas que não estão dispostas a mover uma palha, a fazer alguma coisa, que não pagam o preço, que não lutam pela causa da cruz, que não estão dispostas a viver por Jesus, que não querem sacrificar por amor ao Mestre, que não lutam, única e exclusivamente estão posicionados nesse lugar, porque nesse lugar eles são reconhecidamente pessoas famosas, autoridades eclesiásticas, e aí existem aqueles subordinados nos níveis de autoridades, porque um é presidente, o outro é vice-presidente, um é diretor, o outro é auxiliar do diretor, um é pastor, o outro é presbítero, o outro é evangelista, e amarrados nas suas posições, amarrados nas suas lideranças, eles ficam impregnados ao sistema religioso, mas seguir a Jesus de verdade, não, seguir a Jesus de verdade, jamais. Eles estão ali naquele clubinho social, porque não é a igreja de Jesus, é um clubinho onde as pessoas se reúnem, onde as pessoas se encontram, cheios das músicas, cheios dos sons, cheios das palavras bonitas, para serem aplaudidos pelos homens, para serem aplaudidos pelas pessoas, mas na hora de optar, na hora de escolher entre o andar sozinho, seguir a Jesus, obedecer o evangelho do Senhor Jesus, negar-se a si mesmo, deixar as concupiscências da carne de lado, dobrar os seus joelhos, levar uma vida de oração, levar uma vida santificada, levar uma vida completamente modificada na hora de fazer tais coisas, eles acabam negando a Jesus, negando a existência do Mestre, negando o seu chamado, negando aquilo que o Mestre tem de melhor a dar para eles, simplesmente negando, porque não conseguem seguir a Jesus, não conseguem andar com Jesus. É muito mais fácil negar a Jesus do que andar com Jesus. Decisões têm que ser tomadas. Estevão decidiu seguir a Jesus, e ainda que eles estivessem atentando contra a vida dele, lançaram mão de Estevão. Estevão estava na praça, e eu fico imaginando aquelas pedras enormes sendo lançadas, elas pegavam no corpo de Estevão, nos braços, no peito, nas costas, na cabeça, e aquelas pedras eram lançadas e cortavam o corpo dele e feriam profundamente, e elas aumentavam de intensidade, e quanto mais eles apedrejavam, mais ira eles tinham dentro do coração, mais vontade de matar eles tinham dentro do seu coração, e eram religiosos, eram pessoas que se diziam servos de Deus, eram pessoas que se diziam pessoas
que adoravam o Todo-Poderoso, eram pessoas que se justificavam pela sua fé, e eles pegavam aquelas pedras e contra tudo aquilo que ensina o nosso Deus, contra tudo aquilo que o Todo-Poderoso lhe aplica como regra de fé, ou seja, o abandono do ódio, o abandono do pecado, a prática do perdão, a prática da misericórdia, contra todas estas coisas eles se levantam e começam a jogar pedras em Estevão. Mas Estevão fez uma escolha. Talvez eu esteja falando com pessoas como Estevão agora, que fizeram uma escolha, que não vão olhar para trás, que não vão negar a fé em Cristo Jesus, que não vão abandonar o caminho, mas que permanecerão no caminho porque já fizeram a sua escolha, que não estão preocupados com as coisas e as concupiscências deste mundo, com as práticas desse mundo, que não estão preocupados em amontoar tesouros onde a traça ela corrói e aonde o ladrão rouba, mas que estão preocupados em amontoar tesouros nos céus, aonde o Todo-Poderoso estará abençoando a sua vida. Oh, glória a Deus! Santo, santo, santo é o nome do Senhor, aleluias! Bendito seja aquele que me comprou, aquele que me resgatou, bendito seja aquele que derramou o seu precioso sangue por amor de mim, pecador, louvado seja o nome do Senhor. E nós lemos na Bíblia Sagrada, e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Amados, quando você tem um objetivo de seguir a Jesus, servir a Jesus, você vai, ainda que você não conheça o barco, ainda que você não conheça o mar, você vai. E aí a palavra de Deus diz: e eis que no mar se levantou uma grande tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas, porém ele estava dormindo. Amados, esse mar representa a nossa vida, o mar da vida. Quando você segue Jesus, existem tempos de mudança, existem tempos de tempestade. Quando vem os tempos de tempestade, o vento sopra com fúria, você parece que vê a sua casa caindo, parece que você vê a sua casa tremendo de um lado ao outro, o medo paira em nosso coração, mas um servo de Deus, um discípulo de Jesus Cristo, ele não pode ter medo das situações adversas que acontecem no caminho. Você pode ficar sem dinheiro, você pode ficar enfermo, você pode estar vendo a sua família parecer estar sendo deteriorada, você pode ver condições completamente adversas na sua vida, mas você sabe que na sua vida está Jesus Cristo, e aonde Jesus Cristo está, não existe tempestade que não possa ser apaziguada, não existe tempestade que não venha cessar, não existe tempestade que não venha passar, não existe tempestade em que não se faça uma grande bonança, em que a tranquilidade e a paz venha. A tempestade tem que ir embora. Os discípulos viram esta tempestade, eles estavam com Jesus, eles entraram no mar da vida, e logo o vento se levantou. Não pense você que não haverá momentos difíceis. Haverá sim, haverá muitos momentos difíceis. Jesus falou: no mundo tereis aflições, no mundo tereis aflições. Veja bem, queridos, eu quero repetir, olhando bem para você: no mundo tereis aflições. Foi Jesus que disse. Não vai ser facinho, não. Não vai ser tudo fácil, não. Não vai ser como muitos falsos profetas anunciam. Depois de aceitar Jesus, tudo vai ser uma maravilha. Não. Para servir a Jesus, você tem que entender que no mundo você tem aflições. Sim, Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tenha ânimo, tenha ânimo, tenha ânimo, tenha ânimo, porque eu venci e vós também vencereis. Olha, para você vencer o mundo, você tem que ter ânimo, você tem que se animar. Você está olhando aí para esta situação difícil: ai, eu não aguento mais, ó vida, ó azar, ó tristeza, ó agonia.
agonia, que sofrimento, e fica reclamando, murmurando, chorando. Não, irmão, não, levanta essa sua cabecinha, olha para o céu e lembra qual é o teu mestre, olha para o céu e lembra das palavras do seu mestre, olha para o céu e lembra que ele está presente em sua vida, olha para o céu e lembra que ele quer abençoar a sua vida. Não veja somente a dificuldade, mas veja aquele que pode solucionar o seu problema. Não veja somente a sua situação difícil, mas veja aquele que tem poder para fazer com que sua situação difícil se transforme numa situação reconfortadora, numa situação de vitória, numa situação de bênção, numa situação de triunfo. Louvado seja o santo nome de Jesus. Mas quando vem as tempestades, eu já ouvi tanta gente falar: por que eu estou andando atrás desse Jesus? Por que eu estou andando atrás desse Deus? Por que eu estou indo na igreja? Por que eu tenho contribuído com as minhas ofertas? Porque parece que Deus não quer me ouvir, parece que Deus não quer falar comigo. Deus tem o seu jeito de trabalhar, meu querido. Ah, minha querida, Deus tem o seu jeito de trabalhar. Você não é essa pedra bruta. Não, você não é essa pedra bruta. Ele quer te lapidar. Dessa pedra bruta, Ele quer fazer o mais belo e o mais lindo, brilhante que existe por sobre a face da terra. Mas para se transformar num brilhante, Ele vai ter que lapidar esta pedra. Sim, você é um ouro retirado da terra, e esse ouro está cheio de impurezas. Porém, Deus quer fazer com que esse ouro seja purificado e se transforme no ouro fino de Ofir. E nós sabemos que o ouro, ele é purificado com fogo em alta temperatura. Portanto, muitas vezes as provas que nós passamos na nossa vida, as provas que nós enfrentamos na nossa vida, são momentos em que nós passamos por situações difíceis para sermos lapidados, para sermos purificados, para sermos aperfeiçoados, para sermos um metal de um valor extraordinário para Deus. Sim, meu amado, sim, meu querido, você sabe muito bem que Deus quer enriquecer você e abençoar a sua vida. Todavia, para você ser abençoado, você precisa passar por estas situações difíceis, você precisa passar por esses momentos difíceis, você precisa passar por essas situações que muitas vezes nós consideramos caóticas. É porque justamente nessas situações que acontece o trabalhar de Deus, é justamente nessas situações em que Deus começa a operar na nossa vida, trabalhar na nossa vida, moldar a nossa vida, modificar a nossa vida, abençoar a nossa vida, fazer com que nós tenhamos a capacidade, o conhecimento. Talvez você diga: pastor, eu gosto tanto de ouvir as mensagens que você prega. Talvez você diga: pastor, eu gosto tanto das suas linhas de raciocínio, da maneira que você se expressa. Meu querido, minha querida, eu quero dizer para vocês que eu passei por vales muito difíceis de passar. Eu passei por situações muito difíceis de passar. Eu não consigo entender como um homem que nunca passou por dificuldade, que nunca passou por momentos difíceis, ele pode subir sobre um altar e querer falar sobre situações difíceis. Não, é impossível, isso não é possível. Ele vai pregar a vida inteira a mesma lorota, a mesma mentira de que o evangelho é para você ganhar dinheiro nesse tempo, de que o evangelho é para você ter o melhor dessa terra. Meus amados, o melhor que Deus tem para nós se chama Jesus. O melhor que Deus tem para nós se chama Jesus. É Ele que sara a ferida da alma, é Ele que perdoa os nossos pecados, é Ele que cura as nossas enfermidades. Jesus quer operar sobre a sua vida. E diz a Bíblia Sagrada: e eis que o mar se levantou, uma grande tempestade aconteceu, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Imaginem a situação. Ponderem comigo que eles estavam completamente angustiados, que eles estavam completamente desesperados, que eles estavam completamente
afastados da presença de Deus por causa dos problemas. Vejam bem, os problemas eram terríveis, a tempestade, as ondas eram tão grandes que cobriam o barco. Eles acreditavam que iam morrer. Jesus, porém, estava dormindo. Parecia que Jesus não queria se manifestar, parecia que Jesus não queria ver a situação. Como alguém pode dormir numa situação como essa? Como alguém pode dormir numa condição como essa? Por isso que eu torno a dizer a todos os senhores que me ouvem agora, há pessoas que dizem: ele está de costas para mim, ele não quer me ouvir. Há pessoas que dizem: ele está distante de mim, ele não quer falar comigo. Há pessoas que negam a existência de Deus, porque parece que Deus é obrigado a abrir as portas para ele no momento em que ele quer. Parece que Deus é obrigado a resolver os problemas para ele no momento em que ele deseja que Deus resolva os problemas para ele. Parece que Deus é obrigado a fazer com que a coisa ande do jeito que ele quer, que a coisa ande. Não é desta forma, não é dessa maneira. Jesus Cristo permite que situações acontecem sobre a nossa vida para que nós possamos aprender com elas, para que nós possamos ser dignos de pregar o Evangelho de Cristo. O Senhor Jesus venceu na cruz e subiu aos céus e deixou a sua promessa, o Espírito Santo veio. E aí Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, Paulo teve a cabeça decepada, decapitada, cortaram a cabeça de Paulo. Os discípulos, todos eles cruelmente foram perseguidos. A igreja primitiva era trancada dentro daqueles palcos de shows de gladiadores, o Coliseu romano, e os leões eram soltos para devorar as criancinhas, para devorar as mulheres, para devorar aqueles que estavam dentro daquele Coliseu, dentro daquele circo, daquele palco, enquanto freneticamente os romanos aplaudiam vendo o desespero dos cristãos. Mas aqueles homens e aquelas mulheres, eles sabiam a quem estavam seguindo, o autor da vida, aquele que, quando ecoar a trombeta no céu, fará com que eles ressurjam de dentro de suas sepulturas e subam ao encontro do Senhor nos ares. Estas pessoas, elas tinham certeza da ressurreição. Essas pessoas, elas tinham certeza do maior tesouro que Deus pode dar para um homem. O maior tesouro que Deus pode dar para um homem é a salvação da sua alma. É a salvação da sua alma. Se você está pensando em tesouro nesse mundo, irmão, deixa esse pensamento de lado, esse pensamento sovina, esse pensamento particular e pessoal teu para esse tempo. Começa a olhar para a eternidade e começa a imaginar os milhares de milhões de anos que você viverá, e todo o conhecimento, toda a revelação e tudo aquilo que Deus tem para te dar, a forma que Ele criou esse mundo. A Bíblia chega a dizer: aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem mesmo se chegou ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para você. Então tome posse dessa palavra, então aprenda com essa palavra, então entenda essa palavra, que ser discípulo de Cristo é sofrer afrontas. Eu tenho sofrido muitas afrontas, eu tenho sido severamente agredido, mas eu tenho tanta alegria na minha alma quando sou agredido, eu tenho tanta felicidade, porque assim fizeram com os discípulos, levaram os discípulos para a prisão e açoitaram os discípulos, e eles saíram cantando daquela prisão. Eles diziam: nós não somos dignos de apanhar por ele. Que maravilha, apanhamos por ele, que legal, que bacana, sofremos por ele. Então podem jogar pedras, porque as pedras que vocês lançam sobre a minha vida testificam do ministério que Deus me levantou para fazer. Porque um profeta, ele tem que ser perseguido, senão ele não é um profeta de Deus. Sim, se ele não é um profeta de Deus, ele vai viver uma vida de delícias, uma vida de prazeres, uma vida legal, uma vida bacana, carrão na garagem, apartamento de cobertura. Para ser um profeta de Deus tem que haver dificuldades. E para ser um profeta de Deus, quando os recursos chegarem à tua mão, tu tem que distribuir entre os pobres, entre os necessitados, entre as pessoas carentes, entregar aqueles recursos para que estas pessoas possam ser divinamente abençoadas por Deus. Administrar o patrimônio de Deus não é comprar carro para si mesmo, não é viver nas mordomias. Administrar o patrimônio da igreja do Senhor é saber que existem necessitados, aflitos, viúvas e órfãos, pessoas carentes, pessoas necessitadas que precisam de ajuda, e você não pode crescer o olho naquilo
você tem que estender a mão ao necessitado. Oh, glórias a Deus. No meio da tempestade, eles foram e acordaram Jesus. Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Então Jesus lhes disse: por que temeis, homens de pouca fé? E é isso que Deus manda profeticamente eu te falar nessa hora. Por que você está com medo, homem, mulher de pouca fé? Quem você está seguindo? Eu sei que são milhões de problemas que você enfrenta todos os dias, mas quem você está seguindo? Você está seguindo Jesus? Você é um discípulo de Jesus? Então saiba que essas aflições, elas acontecem sobre a vida daqueles que seguem a Jesus. Sim, essas aflições, elas acontecem sobre a vida daqueles que andam seguindo o Senhor Jesus, que andam no caminho do Senhor Jesus. Mas saiba de uma coisa: deixe sua alma ter prazer com essa situação. Sinta-se honrado por poder padecer momentos difíceis, e nestes momentos difíceis você poder dizer que é discípulo de Cristo, porque dizer que é discípulo de Cristo na bonança, dizer que é discípulo de Cristo na bênção, dizer que é discípulo de Cristo quando todas as coisas vão bem é muito fácil. Agora, testificar do nome de Jesus no meio da aflição, da enfermidade, da dor, da necessidade, da falta de recursos, aí eu quero ver você dar glória a Deus, irmão. Aí eu quero ver você dar glória a Deus, irmã. Porque para dar glória a Deus nestas situações, você precisa estar alicerçado, você precisa estar preparado, você precisa saber quem você tem servido. E quando você glorifica a Deus nessas horas, a Bíblia Sagrada diz: e disse-lhes, homens de pouca fé. E levantando-se então, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. O que o nosso Deus não pode fazer? Ele pode fazer tudo, tudo. Ele pode fazer tudo. Então por que pessoas morrem de câncer? Então por que pessoas são assassinadas? Então por que violência paira em nosso mundo? Então por que existe pobreza? Então por que existe fome? Então por que existem todas estas coisas? Estas coisas acontecem e existem por permissão. Elas acontecem e existem porque precisamos passar por elas. Elas acontecem e existem para que você não negue a Jesus no momento da sua prova, não negue a Cristo no momento da sua aflição, não negue a Cristo, não diga que Deus não está olhando para você. Não, um discípulo ele não nega a fé. O primeiro que nós vimos aqui nesta noite, ele disse: eu vou por tudo quanto é lugar contigo. E Jesus disse para ele: não dá, né? Eu não tenho nem onde colocar a minha cabeça. Olha, o passarinho tem um ninho, não dá para você vir comigo. Olha, até a raposa tem um covil, mas eu não tenho onde colocar a cabeça, quer vir comigo? Saiba que terás que dormir no relento, saiba que enfrentarás aflições, dificuldades, situações difíceis. O segundo olhou para Jesus e disse: Senhor, eu quero te seguir, mas eu tenho uma coisa importante para fazer, que é enterrar meu pai. Olha, se você tem coisas importantes para fazer, vai fazer as coisas importantes que você tem para fazer. Deixa de dormir, seu dorminhoco. Pastores dorminhocos, que deixam seus celulares desligados, que não atendem os telefones, que não respondem os e-mails. Vocês dormem, e enquanto vocês dormem, a igreja caminha para um abismo sem fim. E aqueles que acreditam nas suas palavras e os sustentam, acabam enganados pelas suas mentiras contadas nos altares, com promessas de prosperidade em nome de Deus. Falsos profetas, que falam em nome de Deus, mas aquilo que vocês falam, na verdade, são palavras proferidas por Satanás. Eu vos digo, daqui a pouquinho os céus irão se abrir, e o Senhor Jesus, Ele voltará para buscar a sua igreja. E haverá pessoas que morreram em Cristo, que sairão das suas sepulturas ao encontro do Senhor nos ares. Porém, aqueles que não saírem das sepulturas, eles permanecerão mortos. No reinado milenar de Cristo, e no juízo final comparecerão mortos, e serão lançados no lago de fogo, porque nesse momento, nesse tempo, não aceitaram a Jesus.
Em jogo está a sua eternidade. Uma grande porta foi aberta. Jesus disse: eu sou a porta. Todo aquele que entrar por mim encontrará a vida. A porta está aberta. O convite está sendo feito. E não será fácil. Não será fácil. Eu não vou dizer para você, venha para Jesus e Ele vai mudar a sua vida. Venha para Jesus e Ele vai prosperar os seus caminhos. Venha para Jesus e tudo vai dar certo no seu casamento. Venha para Jesus e você vai ser uma pessoa na sua empresa que vai ter de tudo. Venha para Jesus e tudo vai acontecer e vai contribuir para que você seja o bambambam nessa terra. Não, não vou dizer isso para você não. Eu vou dizer para você, venha para Jesus e esteja preparado para levar a cruz. Venha para Jesus e esteja preparado para ser perseguido. Venha para Jesus e sinta os pregos atravessarem as suas mãos. Venha para Jesus e sinta as pedradas cortarem o seu corpo. Venha para Jesus e saiba que como filho de Deus, como escolhido de Deus, como separado e lavado pelo sangue de Jesus, a sua recompensa não é aqui, a sua recompensa não está nesse mundo. Ele disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou teria dito. Eu vou vos preparar um lugar, para que onde eu estiver, estejai vós também. Portanto, meus amados, servir a Cristo, andar com Cristo, ser discípulo de Cristo, é saber que nós temos uma vida eterna, é confiar nele, é andar com ele, é viver para Ele, e vivendo para Ele, saber que as dificuldades existem, mas que muito maior é a recompensa, que muito maior é a vitória que Ele tem para dar. Sabendo de todas essas coisas, só você que quer ser discípulo de Jesus, só você que verdadeiramente quer pagar o preço, feche seus olhos agora e ore comigo nesta hora. Meu Senhor, eu te dou graças por estas palavras que emanaram dos meus lábios nesta hora, para que esse homem e essa mulher entendessem quais são as situações e os momentos que viverão quando te servirem. Meu Senhor, eu peço que segundo a tua misericórdia infinita, que segundo a tua misericórdia bendita, que segundo a tua piedade, essa pessoa possa aceitar no seu coração e com sua boca confessar que tu és o Filho de Deus, e que ela possa entender que ser discípulo não é fácil, mas vale a pena. É o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Que o Espírito Santo continue falando alto e forte no seu coração. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Fique com Deus. Preste atenção neste recado. Se você ouviu esta mensagem inteira, é porque você tem fome e sede da palavra de Deus. Então, por favor, nos ajude a manter este trabalho. Deposite qualquer valor em uma lotérica ou na Caixa Econômica Federal, agência 1879, conta corrente 6570 dígito 7, operação 001, em nome de Evandro Névio Argenton, e nos ajude a prosseguir na caminhada.